É uma alegria poder estar com você outra vez aqui para continuar nossa conversa sobre educação de filhos. É desafiador. Ivan, parece que, não sei se era só lá em casa ou se é em todo canto na tua casa, parece que quando fala de educação, com o passar dos dias, haverá conflito nesse trato do pai com os filhos, ou era só lá em casa? Não, é claro, na minha casa, como você já disse, na sua casa, e com certeza também na sua casa, nós sabemos, nós que somos pais, sabemos que o conflito, ele é constante. O porquê do conflito? E eu sempre digo o seguinte, sabe por quê? Sempre vai haver conflito na educação dos filhos. Porque os filhos, eles são imediatistas, ou seja, os nossos filhos, eles não têm uma noção de tempo, esse temporal, ele não tem noção de como é que vai ser o futuro. E nós pais não, a gente já tem uma vivência, nós já passamos por basicamente todas as fases da vida, então a gente acumulou experiência. Já cometeu, quem sabe, alguns erros, né? Já cometeu alguns erros e não quer que o filho erre também, que volte atrás, que errou, acertou. Então a gente quer que ele pule essas fases, mas não dá para pular, né? Não, e claro, e como ele não enxerga o futuro, o que acontece? É o conflito. Então, o conflito, basicamente, dentro de uma casa, é porque a gente quer fazer o papel de pai, que é o de controle. O pai precisa fazer esse papel do controle. E muito claro, com os filhos. Só que o filho, ele não enxerga que o controle é bom para ele, né? Então deixa eu ver aqui, mano. Essa questão do conflito, vê se você entende. O pai e a mãe têm regras e têm autoridade. E o filho, por outro lado, tem vontade, né? Ele quer fazer alguma coisa porque o povo faz. Por falar de povo faz, Ivan, lá em casa tem um negócio assim, porque todo mundo faz, porque a minha amiga faz, porque a minha amiga foi, que o amigo vai. Aí vem essa situação onde o pai tem que ter um controle sobre a situação, mas o adolescente, a criança, tem uma vontade que ele quer fazer. Como é que a gente lida com esse negócio? Veja, eu acho assim que a gente tem que ser muito claro com os filhos. As regras da minha casa, da casa da gente, não é a regra da casa do outro. E a regra da casa do outro não é a regra para minha casa. Então, se a gente deixa muito claro para os filhos, e todos, eu já escutei isso, você deve ter escutado, e com certeza vocês já escutaram isso. Quando a gente fala assim, mas o meu amigo, na casa do meu amigo pode, o meu amigo faz isso, a minha amiguinha, a mãe dela deixa. Porque você é mau, porque você é chato, porque você não larga do meu pé, esses negócios todos. E você já deve ter escutado dos seus pais, como eu escutei dos meus, eles sempre dizem assim, você não é filho dos outros. Todo mundo já disse quem é pai e já ouviu como filho, né? Mas porque é exatamente isso. Eu digo o seguinte, não vai ter, a gente não tem como fugir do conflito. Seu nome não é todo mundo. Meu nome não é, e não é, e eu não sou pai de todo mundo. Eu dizia isso muito para os meus filhos. Eu não sou pai de todo mundo, sou pai de vocês. Agora, o filho tem que saber que a regra é dentro da casa. E isso é muito importante. E eu penso o seguinte, você na sua casa, com os seus filhos, saiba que você tem que administrar o conflito. Por quê? Papel de pensar em futuro é do pai e não é do filho. Por isso, nós não podemos fugir do controle junto com os filhos. E a gente tem que administrar bem isso, tem que deixar muito claro. As regras da casa da gente, da minha casa, da sua casa, a regra na sua casa com os seus filhos, é a regra que você coloca, não importa o outro. Uma coisa interessante é que você tenha poucas regras que sejam claras e que o filho saiba quais vão ser as consequências também, né? Porque às vezes o pai enche de tanta regra que a criança fica desesperada sem saber o que vai acontecer. Veja, conflito parte por uma visão do imediato do filho e visão de futuro de pai. Pai tem que manter controle. E eu digo o seguinte, sabe, Alisson, no momento que a gente vive da história, de que achar que o filho pode fazer qualquer coisa, ele pode ter acesso a muitas informações. Pai, é papel, Deus nos deixou como pais para exercer o papel de controle. Parece ser meio antagônico no momento que a gente está vivendo, né? Ontem eu estava no lugar fazendo exame médico, assim, né, exame de vista, e o garoto fazia o que ele queria, né? E me parecia assim que quanto mais ele fazia, mais o pai incentivava e a mãe também ficavam felizes. E o garoto estava meio descontrolado. Me parece que o controle vai gerar uma criança mais feliz ou mais infeliz? Um adulto mais feliz ou um adulto mais infeliz? O controle que o pai e a mãe têm sobre ele vai gerar felicidade ou infelicidade? Veja, é o tema.
Aham. A falta de controle o torna feliz no momento. Mas a vida, a relação que a gente tem com a existência, no futuro, ele vai precisar de controle. Todos nós temos controle sobre a gente. A sociedade como um todo. Claro, né? o trânsito tem uma regra, são controles. O chefe da gente tem algumas regras onde a gente trabalha, que são controles. Então, se você não ensina ele a ter controle, a dar controle para os filhos no momento agora, quando eles são pequenos, eles não vão ter esse controle no futuro. Então, a gente precisa entender muito bem que é papel do pai pensar em futuro. É tarefa dele. E Deus nos deixou isso. Esse papel do controle junto com os filhos. Isso, obviamente, vai gerar conflito. Mas eu sempre digo o seguinte, olha, isso passa. Amém. Filho pode achar ruim agora, pode achar ruim daqui a amanhã, o controle sobre o horário, o controle sobre o que comer, a hora que for comer, o controle de televisão. Na sua casa, com certeza, você colocou vários controles sobre o seu filho. Às vezes até a esposa põe controle, o marido põe controle. Todo mundo vive em cima dessa Isso. situação, não é? Agora, com o filho, passa. Tenha certeza, passa. Ah, o meu filho, ele não gosta de... Ninguém gosta de controle. Ninguém gosta de controle, mas saiba que passa. Volto. Papel do pai, papel da mãe é pensar futuro. Não é o papel do filho. Filho pensa no presente. Então, por isso, eu coloco controle e logo isso dá vários conflitos dentro da casa. Mas vai passar. A Bíblia fala alguma coisa sobre esse tema, irmã? Eu gosto de um texto. Então eu gosto de compartilha um com a texto. gente aqui, compartilha com a gente aqui nesse momento. Eu gosto de um texto, Alice, um texto do texto sagrado, Salmo 127, versículo 4, que com certeza você já escutou, você também já deve ter escutado, até mensagens sobre isso, mas eu só vou ler o texto e mostrar para você, olha, Salmo 127, versículo 4 diz assim, olha, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Qual é o nosso papel? O salmista está dizendo o seguinte, filhos são como flecha. Ninguém tem flecha para ficar guardado dentro lá do alforje, lá do lugarzinho deles. Flecha é para ser lançada no momento certo. Qual é o meu papel? Qual é o seu papel como pais? Quais são os seus papéis também como pai e mãe lá? É preparar o filho para ser lançado. Por isso ele é como, a Bíblia diz, ele é como flecha. Logo, eu tenho que ensinar o filho a se preparar, a ter controle hoje. Eu tenho que colocar controle, regras dentro da casa, porque é isso que o futuro vai exigir dele. O desafio é grande, a tarefa não é fácil, mas vale a pena. Seu filho precisa de controle e você precisa ter paciência para lidar com esses conflitos que vão acontecer. Por isso eu quero convidar você e queremos orar nesse momento com você, para que Deus dê a você sabedoria para lidar com essas lutas, mas será uma bênção com certeza. Vamos orar. Pai de amor que está no céu, somos gratos por teu cuidado e bênçãos. Abençoa esses pais que agora assistem nesse momento parte dessa conversa. Que eles possam ter sabedoria e ser uma bênção para a sua família, para a sua casa, para seus filhos, em nome de Jesus. Amém. O desafio é grande, a tarefa não é fácil, mas vale a pena. Que Deus te abençoe você, tenha sabedoria. Vamos em frente. Deus vai nos dar a vitória. Um forte abraço e até o próximo. Tchau.